Fala pessoal, beleza? Então pessoal, eu vou falar um pouco sobre trabalho, né? Sobre valores. O que acontece? Esses dias eu fui fazer um serviço na casa de um cliente, né? Que ele me chamou. Até então falou para mim que a iluminação da casa dele estava queimando, né? Com frequência, algumas lâmpadas. E falou também que algumas tomadas parou de funcionar do nada. Aí eu falei pra ele, eu falei, não, beleza então. Ele falou o seguinte, eu vou até a sua casa, mas eu vou cobrar R$ 50 pelo deslocamento. Se por acaso o senhor permitir que eu faça o serviço, aí esses R$ 50 ele é embutido no valor que eu vou te dar, que seria do orçamento. Aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, mas esse valor como funciona? Eu falei, não, eu vou na sua casa, né? Eu comentei para ele, eu vou na casa do senhor, como o senhor tá me ligando para ver esse serviço, eu vou na casa do senhor. O senhor já tá ciente já que eu saí da minha casa até a casa do senhor, é R$ 50 a visita. Se por acaso o senhor concordar e permitir com que eu execute o seu serviço, esse valor vai ser embutido no valor que eu vou cobrar do orçamento. Aí eu falei para ele, ó, vamos supor, se eu for fazer o orçamento aí na casa do senhor e o senhor permitir com que eu finalize a atividade, né, do meu orçamento e faça o serviço. Então o senhor não precisa me dar os R$ 50. Se por acaso eu for fazer o serviço e o senhor achar caro o meu orçamento, aí o senhor me paga meus R$ 50 e pronto. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu fui na casa dele, né? Verifiquei lá mais ou menos o que poderia estar acontecendo, que eu já sabia mais ou menos, certo? Mas a gente tem que ir, porque a gente não sabe o grau da dificuldade. Por exemplo, pode ser que lá, porque eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque mesmo que você saiba o problema, onde está o problema, como resolver, só no diagnóstico que ele passa para você, só que você não sabe a dificuldade. Por exemplo, ele comentou para mim que tinha algumas lâmpadas que estavam queimando com frequência e umas tomadas parou de funcionar. Ele só me falou isso. Aí, por que eu tô falando isso para vocês? Porque tem gente que tem muito profissional que eles fazem o quê? O cliente dá mais ou menos o que está acontecendo, ele já acha que está na esperteza, né? A pessoa, o técnico acha que está na esperteza, já sabe qual é o problema e por telefone mesmo já dá o diagnóstico e já fala o valor para o cliente, beleza? Aí até aí tudo bem. Aí quando chega lá, ele vê que aquele valor que ele tinha comentado, não ia suprir aquele valor que ele realmente era para ter dado, um valor real que era para ter dado, porque, vou dar um exemplo, vamos supor que ele falou que era 200 conto para resolver o serviço do cliente. Só que ele não levou em consideração que o forro é alto, ele não levou em consideração que além do forro ser alto, que a dificuldade para ele, né, ele não sabe o que pode ter dentro do forro. Pode ser que tenha algumas divisórias em cima do forro fechada que ele vai ter que quebrar. Ele não sabe se em cima do forro, entre um ambiente e outro, tem alguma viga. Ele não sabe se aquele forro, depois daquele forro, pode ser mais alto, pode ter 1 metro a mais. Então, assim, ele colocou o valor só no que ele achava que era. Aí ele vai ter que fazer o que nesse serviço? Dependendo da atividade, ele vai ter que alugar um andaime. Dependendo da atividade, ele vai ter que alugar algumas ferramentas, porque talvez ele não vai ter algumas ferramentas para executar aquele serviço, dependendo o que mais ou menos ele controlar de dificuldade. Ele vai ter que pagar um ajudante, ou seja, aquele R$ 200 para ele, esquece, não é mais lucro, é perca. Porque só o andaime, dependendo do andaime, quantas pernas do andaime ele vai gastar aí, ele vai comprar, ele vai gastar, vamos supor, R$ 150 em 5 ou 6 pernas de andaime, 150. Eu não sei exatamente o valor correto, mas estou chutando, tá bom? 150, ele vai ficar só com 50 conto. Ele vai ter que pegar um ajudante para ajudar ele a montar um andaime e ajudar ele a subir. Referente o ajudante fica embaixo, ele vai ter que ficar em cima. Então ele vai pagar aí a cento e pouco o ajudante. Ele vai perder dinheiro. Então assim, toma cuidado quando vocês for dar o orçamento, que vocês podem sair do prejuízo. Sempre vá até o local, identifica e depois você